Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, é considerado o primeiro romance moderno. Foi publicado em 1605. Aí eu li o Dom Quixote, né? E o Dom Quixote foi publicado em 1605. E depois o Cervantes começou a escrever uma continuação, que seria o Dom Quixote II. Mas ele só foi publicado 10 anos depois. Antes disso, um outro escritor, ele começou a escrever uma continuação para o Dom Quixote, sem pedir autorização ao Cervantes. Cervantes ficou revoltado e apressou, então, o seu Dom Quixote II começou a escrever com mais frequência para terminar logo o seu romance, terminou e publicou. Naquela época, como não estava saindo então do feudalismo, e entrava na Idade Moderna, ia começar o mercantilismo. O Dom Quixote, ele tinha sido um homem da Idade Média, ele era proprietário de terras, ele tinha muitas terras, e só lia livro de cavalaria, né, de cavaleiros, né, da Idade Média, com suas armaduras. E para poder comprar tantos livros, ele foi vendendo suas terras e foi se preparando para iniciar uma aventura, né, como um cavaleiro andante, ele ia se tornar um. Então ele arrumou um cavalo, arrumou uma armadura e ia começar a sua aventura e arranjou um auxiliar, o seu fiel escudeiro, Sancho Panza. Quando ele tinha vendido suas terras, né? Então ele fez um grande investimento nisso aí. Quando então ele começa a sua aventura, o que acontece é que a Idade Média havia acabado e iniciava a Idade Moderna. Então viria a manufatura, um comércio diferente, apareceram algumas máquinas, não é? Uma característica da Idade Moderna. Então, nessa fase, os cavaleiros da Idade Média estavam extintos. E o Dom Quixote, ele foi correndo como um louco, ele sozinho, né? Ali pelas terras ali da Mancha. Mas ele não podia desistir dos seus sonhos, né? De certa forma, ele foi enganado, né? Porque ele investiu tanto tempo e nada daquilo mais valia. Vai ser, então, uma grande tentativa de ele se estabelecer naquele mundo novo através do conhecimento que ele tinha adquirido naqueles livros. Então ele vai tentando, cada situação que ele vive, ele vai tentando se adaptar a alguma situação que ele leu nos seus livros e forçar a barra para que aquele mundo ainda correspondesse àquele mundo que ele viu nos livros que ele leu, né? E agora, na época da Idade Média, o trabalho então do homem era mais valioso porque tinha que confiar mais no próprio braço, nas habilidades manuais, e agora as máquinas passavam a fazer uma parte do serviço. Então também é uma luta contra as máquinas, né? Ele investe contra as máquinas, contra a modernidade. E no caso mais emblemático, ele investe contra um moinho de vento, uma máquina, né? Ele fala que aquilo é um gigante, um monstro, e grita: seu monstro, espere que eu vou
derrotá-lo. O Sancho Panza começa a gritar desesperado, não é só moinho de vento, mas não consegue pará-lo e ele investe contra o moinho. Mas para um cavaleiro precisa de ter mais alguma coisa, né? Então precisa ter uma vontade grande, né? Aquela vontade que muitas vezes é necessária, né, para realizar as coisas, aquele impulso que te move desde muito tempo. E o Don Quixote tinha isso, porque como ele foi lendo muitos livros de cavalaria, ele foi forjando aquela personalidade forte. Então mas ele foi tendo aquela vontade única, aquela vontade bem concentrada, né? Aquela vontade única naquele ponto, é só aquilo que ele vai mirar, que é seguir aquele caminho do cavaleiro. Então aquela super vontade de realizar as coisas, de cumprir a sua aventura. E essa vontade, no romance, tem um nome. Ele chama de Dulcinea. Dulcinea del Toboso. Toboso é uma localidade na Mancha e ele, de vez em quando, ele evoca a Dulcinea, né? Então, ele às vezes parte numa aventura e evoca a minha dama Dulcinea, essa valorosa dama, em seu nome eu parto agora para essa aventura e lá vai ele, né? Mas essa Dulcinea é uma ficção, né? Ninguém sabe se ela existe mesmo, porque não foi vista em lugar nenhum. Ele que conta essa história. Mas se é a vontade, realmente ela não existe, mas ele diz que ela existe. E as pessoas põem isso em dúvida, né? Mas ele afirma, em nome da minha dama Dulcinea del Toboso. E aí ele vai. Uma hora que ele para, tem alguns cavaleiros do outro lado, e ele diz, alto lá, digam que a minha dama Dulcinea del Toboso é a mulher mais bonita deste reino. Aí ele dizia e falava assim, não, se você pelo menos mostrar uma foto dela, para ver se ela realmente é bonita assim, né, nós até podemos dizer, né? Ele não tinha foto nenhuma, fica revoltado e investe contra eles, né? A forma como é apresentado o romance, a abertura, são descrições, né, que são um pouco ambíguas, né? Diz assim, um certo senhor que teria vivido numa época ali por volta dos anos tal, num lugar ali por uma certa região da Mancha, talvez esteja igual ou talvez um outro lugar. O nome dele era Queijada, ou Queixada, ou Quezada, não se tem muita certeza. Havia várias incertezas em relação a isso. A sua idade, em torno de 50 anos, e tudo assim era um pouco incerto, né? Que dá um certo mistério à narrativa. E também isso é muito usado hoje em dia para você, né, ambientar uma situação, né? Quando você vai naquele restaurante ou naquele bar, assim, que a decoração, assim, tem coisas de outros tempos, assim, meio, né? Tem um rádio antigo, um rádio a válvula, uma caixa registradora antiga, aí às vezes tem lá um boneco assim, que seria um boneco do futuro, né? Às vezes é um boneco de um futuro que seria, mas não foi, que talvez que se imaginou que ia ser daquele jeito, mas não foi. É tudo em relação a um futuro ou a um passado que confunde ali o tempo, né? E aquilo dá então uma
ideia de relaxamento. Quando você está num ambiente desse, você fica relaxado porque você não sente o tempo passar, não é? E assim você fica também relaxado nesse romance que segue, além da incerteza que ronda essa história, esse personagem. O Dom Quixote segue, mas aí eu tenho que falar aqui dos livros que eu li. Então eu li o Dom Quixote e eu li também esse livro aqui, Dom Quixote Utopias. Os organizadores são André Truche e Lívia Reis, da editora Eduf. Esse livro aqui, Quixote Utopias, Dom Quixote Utopias. E esse outro livro aqui, Verdades Quixotescas, de Gustavo Bernardo, Instituto Cervantes. Ana Blume, editora. Julho de 2007. Verdades Quixotescas, Gustavo Bernardo. E se fosse, quando tem um problema, apresentado um problema, se você tem vários pontos, isso vem lá da engenharia, da matemática, e você precisa traçar uma reta que passa por aqueles pontos, os pontos estão meio espalhados, você não consegue passar uma reta por aqueles pontos, né? Você tem que fazer uma aproximação, alguma coisa assim. Então, você faz uma aproximação. Então, na verdade, não é uma realidade, você tem uma ficção. Então, eu li isso em algum lugar que havia essa aproximação, que significaria que, para o mundo, você saber a verdade sobre o mundo, teria que ter uma ficção. Não olhar objetivamente para você ver a realidade. Mas se o mundo é distorcido, então você tem que ter uma visão distorcida para se encaixar no mundo, para que você veja a realidade. É a melhor maneira de você ter assim uma visão do mundo mais correta, se você olhar de forma distorcida. E é isso que acontece com o nosso cavaleiro. Ele tem uma visão distorcida, então ele vê lá um moinho, mas não é um moinho, ele diz que são gigantes. O que ele vê, ele distorce toda a realidade e viu um mundo completamente distorcido para que ele tenha acesso à verdade que realmente é aquilo ali. A própria aventura dele, não apenas o que ele vê distorcido, como também a própria trajetória, a própria aventura dele é distorcida. Não é? A própria trajetória, a própria aventura dele é distorcida e ele próprio é uma distorção também, né? Então está tudo distorcido. A respeito disso, a gente também pode ver aqui nesse livro, né, Verdades Quixotescas. A gente tem... Esse livro começa assim. Ao passar em revista seus cavaleiros, o imperador Carlos Magno, chama-se Cavaleiros Inexistentes, percebe que um deles traz a armadura branca e limpa, o que é raro. Pergunta-lhe o nome. Com a voz metálica, o cavaleiro responde: Agilulfo Emo Bertrandino II Gil de Verne e dos Altri de Corbentrais e Sura,
Cavaleiro de Selimpia, Citeriore e fez. Ah, retrucou o imperador, contente de não precisar decorar o nome de todos. Mas estranho é que o outro não levante a selada e mostre o rosto. Ordena que eu faça, mas o cavaleiro permanece imóvel, irritado. Questiona sobre a razão de não mostrar o rosto para o rei. A resposta é simples, porque não existe o Ciri. O imperador se espanta, mas admite a possibilidade ao pedir que o cavaleiro erga a viseira. O elmo se encontra, de fato, vazio. Na armadura branca não há ninguém. O imperador então faz a pergunta que lhe parece mais lógica. E como é que o senhor está servindo se não existe? Agilulfo responde impertigado, com força de vontade e fé em nossa santa causa. O imperador, impressionado, congratula-se com o cavaleiro inexistente. Certo, muito certo, bem explicado. É assim que se cumpre o próprio dever. Bom, para alguém que não existe, está em excelente forma, donde se deduz que Agilulfo seja, a despeito de sua inexistência, um dos melhores cavaleiros do imperador, caracterizando-se por extrema seriedade e fé cristã. A cena abre o romance e o Cavaliere Inexistente, de Ítalo Calvino. O autor retoma a trilha de Miguel de Cervantes, 1547-1616, e cria um romance de cavalaria às avessas. Agilulfo é um Dom Quixote elevado à última potência ficcional, a saber, a da própria inexistência. A primeira leitura que o romance nos oferece é a da sua ironia. Ironizam seus romances de cavalaria, as cruzadas, a fé cristã e a própria seriedade, só para começar. No entanto, a ironia já dá uma volta sobre si mesma e se mostra ela mesma bastante séria, como surpreendeu o cavaleiro na hora do alvorecer. Nesta hora, quando tem menos certeza da existência do mundo, Agilulfo dedica-se a exercício de precisão, contar objetos, ordená-los em figuras geométricas, resolver problemas de aritmética. O cavaleiro precisa sentir-se perante as coisas como uma parede maciça. No entanto, se o mundo ao redor se desfaz na incerteza, ele também se afoga na penumbra macia. Para se acalmar e não se dissolver, dedica-se àqueles exercícios. Em outro momento, Agilulfo encontra o seu Sancho Pança igualmente ridicalizado, na forma de um débil mental chamado Gurdulu. Quando o Gurdulu mergulha em uma enorme tina cheia de sopa, a tina se vira sobre ele. Debaixo da tina, o retardado exclama: "Quanta sopa!" Quando consegue sair dali debaixo, encharcado de sopa de repolho na cabeça, aos pés e sem conseguir enxergar, avança como se nadasse no ar, gritando: "Tudo é sopa." A narrativa então levanta uma dúvida crucial: que aquele homem que girava ali na frente sem enxergar tivesse razão e o mundo não fosse nada mais do que uma imensa sopa sem forma em que tudo se desfazia e tingia com sua substância todo o existente. A sopa de Gurdulu corresponde às sombras de Platão, ao vale de lágrimas do cristão medieval, ao teatro do mundo do homem barroco, ao mundo como representação do pensador romântico, à disseminação do ser impressionista. Como ser impressionista. A sopa de Gurdulu corresponde à constatação milenar de que se a realidade existe, ela não se deixa perceber a não ser como ficção. Tudo só não é sopa quando se definem as responsabilidades pela ficção que se constrói até que se a possa viver como realidade. No fundamento, é disso que trata a literatura de ficção, desconfiado que a realidade conhecida seja basicamente fictícia, ainda que não se admita como tal, para não mergulhar no niilismo. Assume a responsabilidade por desenhar uma outra realidade que se assuma desde o princípio como um desenho. Ora, essa é uma assunção da responsabilidade que empresta à ficção sua força, a força de parecer mais real do que o real cotidiano. Por isso, Agilulfo, apesar de não existir, encontra-se em excelente forma, a forma da ilusão assumida como real. O procedimento, porém, não é simples. Como se bastasse trocar os sinais de lugar e afirmar que a ficção passou à realidade, esta realidade
tendo se tornado pura ficção. A complexidade do procedimento é atestada por outro cavaleiro bem mais velho, ora comemorando seus 400 anos de idade. Trata-se naturalmente do cavaleiro da triste figura Don Quixote de La Mancha. Don Quixote é também um cavaleiro inexistente em mais de um sentido. É não apenas um personagem de ficção, uma ainda um personagem que procura reviver outros personagens fictícios, os heróis fabulosos dos ultrapassados romances de cavalaria. Aí depois aqui ele volta a afirmar que não sabemos que seja a vida real, a não ser através da sua contradição, a saber, a ficção. É o que mostra a batalha contra os moinhos de vento. Então, Don Quixote ele tem uma armadura bem limitada, bem fraquinha, a lança dele é bem pequena também, né? O capacete dele é bem fraquinho, o cavalo dele é um cavalo fraco, um miúdo, então as armas que ele tem são pequenas, então ele depende muito do seu braço, como antigamente na Idade Média, ele quase não tem armas. E ele investe contra moinhos de vento, contra as máquinas, contra o que vem aí do mundo moderno, e ele tenta enfrentar esse mundo moderno em que máquinas substituem o homem. Tem um filme do Don Quixote que claro que é uma adaptação, né? E o Don Quixote vai avançando e aparece um homem com um rádio assim no ombro, né? E o Don Quixote se revolta com aquilo e investe contra o homem, né? Porque estava carregando uma máquina moderna. Então é isso, o Don Quixote, ele não tem aquela vontade, que a sua Dulcinea é uma ficção também. E a própria abertura do Don Quixote, onde diz, em um certo lugar na Mancha, um certo senhor que se chamava Queixada, num ano mais ou menos tal, isso aí já dá uma incerteza em relação à sua existência, que se o Don Quixote realmente existia ou se ele mesmo era uma ficção. Até se a gente olhar para ele é tão magrinho que ele quase não existe, né? Ele quase não existe, ele quase não come, ele às vezes come algumas ervas, então ele quase que não existe, não tem vontade própria, não pensa em um vocabulário próprio. E o oposto dele, o oposto do que o Don Quixote é exatamente o Sancho. O Sancho é uma inversão do Don Quixote, como se fosse um duplo. É exatamente o Don Quixote invertido, né? Um é bem alto, outro é bem baixo, um é magrinho, outro é bem gordinho. O Sancho é a voz da razão, né? Que diz, não, isso ali são moinhos, não vá, pare. E o Don Quixote diz, são gigantes, eu vou destruí-los. E ele vai. E ele, para os livros que ele leu são um símbolo do conhecimento, que ele tenta usar aquele conhecimento do passado para aplicar nesse mundo novo, e aquele conhecimento não se aplica mais. E quando ele vai utilizar esse conhecimento, ele pega alguma coisa, ele vê uma cena, ele pega algumas frases lá dos livros dele e tenta aplicar na descrição, e ele descreve de uma maneira totalmente errada, porque aquelas palavras não se encaixam mais naquele mundo. Então os livros não conseguem ajudá-lo muito, o que ele aprendeu, porque as palavras não se encaixam, ele tenta adaptar, mas as palavras não se encaixam lá. Então, essa é a aventura do Don Quixote.